Olá, olá, boa noite a todos, a todos, a todos, sejam todos bem-vindos. Esse é o Essas Mulheres, um encontro sempre semanal com uma grande mulher, para a gente bater um super bate-papo. Meu nome é Cid Manuel Ferreira, editor do blog Tabacaria, idealizador do projeto Essas Mulheres e colaborador do blog Feminário Conexões. Sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso encontro vai ser com a professora, poeta, escritora Maria do Carmo Silva, a baiana Maria do Carmo Silva. Vai ser um bate-papo maravilhoso. Sejam todos bem-vindos. Tatiana Valença, boa noite, seja bem-vinda. Aguardando a nossa convidada entrar. A nossa convidada já entrou, daqui a pouco já vou chamar já você, Maria do Carmo. Só um minutinho. Só para fazer um, algumas coisas, os procedimentos aqui protocolares aqui da live. Já vou lhe chamar. Boa noite a todos. Então vamos chamar a nossa convidada Maria do Carmo Silva. Adélia Pereira, seja bem-vinda. Dilma Barroso, seja bem-vinda. Esperando entrar nossa convidada. Imagina, que eu agradeço, Adélia. Seja bem-vinda. Esperando nossa convidada entrar. Rita Queiroz, querida amiga, seja bem-vinda. Aguardando nossa convidada entrar no. Maria do Carmo, eu recebi uma mensagem aqui que você não pode entrar. Será que aconteceu? Será que você está me seguindo, né? Imagina lá no Instagram. E vamos. Boa noite, Dilma Barroso, seja bem-vinda. Eu que agradeço a você. Uma honra tê-la aqui acompanhando a live. Nossa convidada aqui saiu, não sei se caiu. Vamos ver aqui a mala. Guardando a nossa convidada Maria do Carmo. Coisas da internet. Como eu gosto de falar, os deuses da internet são pervertidos. Quando gosta de aprontar isso com a gente. Guardando a nossa convidada entrar. Boa noite, Rita. De honra tê-la por aqui na live acompanhando, viu? Um beijo, minha amiga. Espero que esteja tudo bem com você. Aguardando a nossa convidada entrar. Ela estava aqui, mas saiu. Não sei se aconteceu algum problema, se caiu. Aguardando a nossa super convidada Maria do Carmo Silva. É, escritora, professora, baiana, baiana como a nossa querida amiga Rita Queiroz. Está sempre falando um pouco sobre ela. Bom, podemos fazer isso, sim. Obrigado pela dica, Tassiana. A Maria do Carmo Silva, baiana, escritora, poeta, professora também, professora de geografia. Ela escreve poesias, como eu falei, uma ótima escritora. Ela tem poemas publicados na antologia, nas coletâneas, perdão, das Eloradas, que é um coletivo espetacular que eu sempre falo aqui, adoro muito.
coletivos, o coletivo Eluarada, que já tem 3 e-books lançados, né? O primeiro, Se Essa Lua Fosse Minha, o segundo, Ciranda de Deusas, e o terceiro, o primeiro tom das bruxas, do ventre à vida. A Maria do Carmo participou das dois últimos e-books, com poemas fantásticos. Estamos aguardando a nossa convidada, a Maria do Carmo Silva. Ela é também colunista do site Tribuna do Recôncavo, aí na Bahia. Escreve poesia nesse site, um site bem bacana, com poesias bem legais da Maria do Carmo. Magno Brasil, seja bem-vindo. Ela tem livros escritos também, Retalhos de Vivências, lançado em 2017 pela Cortessa Editora, e Recomendações Poéticas pela Cogita Editora, de 2021. Nossa convidada tem um trabalho bem bacana, bem legal, bem poderoso. Fantástica, a nossa querida Maria do Carmo Silva. Caiu a nossa convidada e não retornou, não sei o que aconteceu. Edna, seja bem-vinda, Edna. Tá tendo que legal, bom saber, adoro poesia. Obrigado, filho, não a conheço. Você vai gostar da Maria do Carmo, viu, Tassiana? Ela é fantástica. Obrigado pelo seu comentário. Boa noite, Edna, seja bem-vindo. Mais uma baiana poderosa aqui na nossa live, que bom. Temos a Rita, a nossa convidada também é baiana. Estamos aguardando ver se ela voltou, deu aconteceu algum problema, ela caiu. Tá aqui, vou chamar, ver se agora está certo. Opa. Vamos ver se agora dá certo e a nossa convidada consegue entrar. Dora Lampert, seja bem-vinda. Aguardando a nossa convidada entrar. Estúdio Mitsu, seja bem-vinda. Imagina, eu que agradeço a você, Dora. Oi, Maria do Carmo. Boa noite, Maria do Carmo. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Boa noite. Sim, demorei, mas cheguei. São coisas da Bahia. Oi? Estou ouvindo, Talvez sim. sim. Estou ouvindo. Que bom. Que bom. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Te ouvindo? Ok, boa noite. Boa noite, Maria do Carmo. Que honra, que alegria poder te receber aqui nessas mulheres. Fico muito feliz. Eu já começo te agradecendo por ter aceito o meu convite. É uma honra recebê-la aqui. Maria. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Boa noite a todos. Muito obrigada mesmo, de coração, por esse convite, por essa oportunidade. Obrigado. Maria do Carmo, eu gosto de começar a minha jazz sempre que possível, ler alguma coisa que as minhas convidadas, porventura, escreveram, né? Como são escritoras e tal. E eu separei 2 poemas vocês aqui, eu gostaria de ler. Posso ler? Sim, fique à vontade. É um prazer. Obrigado. Vamos ler aqui, então. A primeira que eu separei é Tributa a Carolina. Está no Enluaradas, o segundo e-book lá, Ciranda de Deus. Ciranda de Deus. Poema maravilhoso. Tributa a Carolina. Que legal. Isso. Maria do Carmo mostrou essa capa belíssima do e-book. Vamos lá, então. Tributa a Carolina. Lá estava ela, catando papéis e nele escrevendo seu cotidiano, construindo seu barraco na favela. Mulher negra, sonhadora,
transformadora, determinada na superação da pobreza, determinada na superação do preconceito, determinada na superação da discriminação. A mulher que batizou a favela como o recanto dos vencidos. A mulher favelada que virou escritora, compositora, poetisa. Aqui está ela, a nos relatar em um diário as agruras da vida e da sobrevivência, a despejar pelo mundo afora os seus escritos de resistência, a nos ensinar uma lição de enfrentamento às adversidades humanas e sociais, a transformar em livros sua sofrível trajetória, a apresentar gerações com a sua exemplar história. Aqui está ela, Carolina Maria de Jesus, a enaltecer e impactar a literatura brasileira, com sua simplicidade, sabedoria e bravura. Aqui está ela, uma renomada escritora, renascida das mazelas de uma favela. Que lindo, Maria do Carmo, que lindo, que poema lindo, em homenagem a Carolina Maria de Jesus, uma mulher fantástica. Quem não conhece, procure conhecer, procure ler o livro Quarto Despeso, né? Traz um relato impressionante da vida na favela. É uma escritora fantástica, Carolina Maria de Jesus, viu? Fantástica. Lindo, lindo, viu? Maria do Carmo. Está me ouvindo? Isso. Maria do Está me Carmo. ouvindo bem? Maria do Carmo está travando. Você está travando, né? Sim. Está travando. Se você está me ouvindo A bem. internet aqui está meio lenta, Tá me mas ouvindo? estou ouvindo bem. Estou sim. Ah, que bom. Eu vou ler então o segundo A poema internet que eu... não está colaborando, mas eu estou ouvindo bem, sim. Que bom. Então eu vou ler o segundo poema que eu separei seu aqui, e esse também está no e-book das Louradas, só que está no terceiro e-book, o último lançado, que é o primeiro tomo das Bruxas do Ventre à Vida. A paz pede passagem. Explosões, bombardeios, sirenes anunciam o toque de recolher, carros-bombas, mísseis, arsenal de armas, fogo cruzado, sangue derramado, civis atordoados, luz com abrigo, fuga em massa, a população busca refúgio, laços familiares quebrados, desolação, filas quilométricos na via da esperança, ruas desertas, rotina interrompida, fome, lágrimas, territórios vitimados pela guerra, o poderio político, militar, econômico, social impera. Explosão de violência, bombardeio humano e social, caos, comoção mundial, inocentes mortos, genocídio, sociedades vitimadas pelo terror, homens, mulheres, crianças, idosos, povos famintos de alimentos, de abrigo e de paz, humanos despidos de dignidade, todos chorando, chamando e implorando, implorando pelo cessar-fogo, implorando pelo respeito à vida, implorando pelo fim da guerra. É a vida implorando por sobreviver. É a paz implorando para se estabelecer. Que lindo, Maria do Carmo. Parabéns. 2 poemas fantásticos que me emocionaram muito, viu? Que lindo. Muito Viu? obrigada. Aliás, você que não conhece os Lourados, entre Fico lá no... feliz pela Pode falar, Maria do Carmo. Fico feliz pela boa receptividade aí das minhas produções, né? Isso é muito gratificante para a gente que escreve. São lindos e recomendo para quem não conhece o coletivo Douradas, entra lá no perfil Douradas 2022 e lá você consegue ter um link para você baixar os 3 e-books lá na bio. E são poetas maravilhosos, você vai se emocionar, vai adorar ler todo esse trabalho feito pelas Douradas, né, que é um projeto capitaneado pelas 2 grandes poetas, Marta Cortesã e Patrícia Cacau. Viu? Vale a pena. Vamos conhecer um pouquinho mais da Maria do Carmo. Maria do Carmo da Silva Santos, natural de Mutuípe, Bahia, professora, poeta e escritora, licenciada em Geografia pelo UNEB, Campus V, graduada em História, especialista em Gestão e Educação Ambiental e Estudos Linguísticos Literários, pós-graduando em Comunicação, Cultura Organizacional e Tecnologia. Possui poesias publicadas em diversas antologias nacionais e internacionais, integrando os coletivos Mulherio das Letras e Luarada, 2 coletivos que vale a pena conhecer quem não conhece. A autora dos livros de poesias Retalhos de Vivências, que saiu em 2017 pela Escortece Editora, e Recomendações Poéticas, que saiu em 2021 pela Cogito Editora. É também colunista no site de notícias Tribuna do Recôncavo, onde publica regularmente suas poesias. Que legal, Maria do Carmo.
Mas do carro, conta pra gente como é que você começou a sua relação com a literatura, com a escrita, uma coisa que já começou desde lá de criança, adolescente, ou foi uma coisa mais adulta? Como é que aconteceu tudo isso na sua vida? A vontade de escrever, o interesse pela literatura? Bom, Sidney, mais uma vez, boa noite a vocês que estão aí acompanhando, né? Muito obrigada pela atenção, né? Pela boa acolhida. Assim, eu, antes de estudar as séries iniciais, né? Que na minha era denominada curso primário, eu sempre tive, assim, muita curiosidade por leitura. E gostava muito de ler, né? Por coincidência, não tive, assim, uma influência direta da família, porque meus pais eram analfabetos. Uhum. Ou melhor, eles eram autodidatas, né? O meu pai, ele aprendeu, assim, sem frequentar a escola. Minha mãe também, mais pouco ainda, mal o nome, né? Reconhecia algumas palavras. Mas, assim, eles me incentivavam a frequentar a escola. E, assim, meu pai tinha amigos, né, letrados, que liam as revistas daquela época, né, tinham assinatura, jornais, e trazia para ele ler, que ele se interessava muito por leitura, né, apesar de não ter frequentado a escola. E aí eu acompanhava nessas leituras, e na escola também era muito curiosa para ler, não só na escola, quando eu passava na rua, né, então, Oi, Maria do Carmo, deu trabalho, não estou conseguindo te ouvir. papel dentro das balas que o pessoal jogava no chão, eu pegava para ler os rótulos das embalagens utilizadas na cozinha, tudo que eu via que tinha um letreiro, Ô, tinha aquela Maria do curiosidade de Carmo, ler. eu não estou conseguindo E te aí ouvir, eu fui, Maria do Carmo, está travando muito. vou tirar aqui o fone, será que melhora? Alô? Oi, estou ouvindo, Oi, Maria do Carmo? estou te ouvindo, estou lhe Está me ouvindo. É ouvindo? a imagem que está travando ou só o som? A imagem Estou assim. está travando e o som está muito cortado, tem hora que desaparece, eu não consigo te ouvir. Hum, Você quer dar uma saída, dar uma entrada, de repente dá uma melhor, de repente melhora? sim, sim. Vai, vamos esperar a nossa convidada entrar de novo para ver se melhora aqui a conexão e a gente possa bater nosso bate-papo. Vocês ouviram falar aí, Maria do Carmo, foi uma história muito bacana com a escrita. Jocélia Peixoto, seja bem-vinda, boa noite. Obrigado pela sua participação. Ô, tia Fátima, seja bem-vinda. Fátima Cabeleireira, minha tia lá de Blumenau, seja bem-vinda. Coisas acontecem. Internet é isso. Eu não gosto de brincar, os deuses da internet são pervertidos. Vamos ver se ela consegue retornar, a gente consegue dar prosseguimento ao nosso bate-papo. Guardando nossa convidada a retornar, ver se a gente consegue continuar nosso bate-papo. Tá tão legal, né? Estamos aguardando, espero que ela retorne. Coisas da internet, né? Estamos aqui, vamos ver se agora tá certo.
Aguardando nossa convidada retornar. Colunista Zeca Alencar, seja bem-vinda. Estamos aqui agora nossa convidada retornar, que teve algum problema com a internet. Caiu de novo, estamos aguardando ela entrar. Flávia, seja bem-vinda. Estamos aguardando aqui a nossa convidada retornar aqui, estava um problema na internet. Vamos ver se ela retorna daqui a pouco para a gente dar continuação ao nosso bate-papo. Vamos lá, vamos aguardar mais um pouquinho, daqui a pouco ela entra. Mulherida Leda Será, seja bem-vinda. Acho que é Cacau tem, não? Se não estou enganado. Boa noite, Jaque. Seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Guardando a nossa convidada voltar, que está com um probleminha na internet. Os deuses da internet são permitidos deles. Quando o pessoal vai aprontar com a gente, não é fácil. Vamos que vamos. Daqui a pouco ela entra aqui e a gente começa com o nosso bate-papo. Mulher obrigado pelos coraçõezinhos aí. Seja bem-vinda. Guardando nossa convidada a voltar aqui para a gente poder chamar e continuar nosso bate-papo. Hoje na internet, né? Quando dá problema, guardando nossa convidada. Ó, vamos ver se agora tá certo. Vamos chamar aqui nossa convidada. Vamos ver se agora dá certo. Vamos que vamos. Minha querida amiga Vânia Tess, é isso mesmo. Hoje eu estou mais pervertido do que nunca. Vamos ver se dá. Vamos ver. Opa, opa, vamos ver. Zerou a aí? Oi, Maria do Carmo, tô te ouvindo. Estou te ouvindo, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô. Alô? Você está me ouvindo? Que te ouço, mas ele tá cortando, tá travando. Estou ouvindo, sim. Eu mudei aqui a posição do celular, mudei até o espaço aqui, mas acho que é a internet mesmo. Você pode aguardar 10 minutos. Aguardo, sim. Tá bom. Então eu vou sair, vou mudar de
lote. Oi? Tá bom, então. Eu aguardo. Enquanto isso, eu vou batendo papo com o pessoal aqui. Vou falando aqui, como eu já falei aqui das Eluaradas, que acompanha, quem não conhece Eluaradas, vale a pena. Das minhas queridas amigas Marta Cortesã e Patrícia Cacau, que é um trabalho maravilhoso. Entra lá nos e-books, apoie, prestigie, comente, vai lá, que é muito legal. Como eu falei, já são três e-books que elas já produziram, reunindo mais de 100 poetas, um trabalho maravilhoso. Além de duas, três e-books, de vez em quando tem lives que elas fazem, que são maravilhosas. Eu me acabo de chorar com as lives delas, muito emocionante. Então, ó, acompanha as Eldorado, entrar no perfil Eldorado de 2022, se eu não me engano. Botar Eldorado, você vai achar lá, baixa o 3D Book, leia, que você vai se emocionar. Acompanhe também o blog Feminino Conexões, que é maravilhoso. Esse blog que é coordenado pela Marta Cortesão, tem vários poetas escrevendo. Pode ser Cacau, seja bem-vinda. Estamos aguardando nossa convidada aqui que está acompanhando a internet. Então, tá falando das Eloradas, do coletivo, para todo mundo prestigiar. E também o blog Feminino Conexões, que tem texto maravilhoso de várias poetas, várias escritoras fantásticas. Vale a pena você ler. Entra lá, acompanhe, acompanhe também as editoras chefiadas por mulheres, vamos dizer assim, né, como minha querida amiga Thelma Ventura, que além de escritora, psicanalista, professora, ainda comanda a editora Voz de Mulher, um trabalho maravilhoso. Acompanha a editora Voz de Mulher, acompanha também a editora Fêmea da grande poeta Sandra Regina, outra editora comandada por uma mulher, a Sandra Regina, que é fantástica, também escritora. Temos também a editora Livros, da Teresa Mota, do Rio de Janeiro, um trabalho fantástico também. Temos a editora Sarasvati, da Vânia Clares, que também é poeta, escreve e comanda essa editora com galhardia e muita elegância. Também temos a Luísa Novaes, que comanda a editora Coletivo de Escritores Letera Books, né, que é uma editora que, na verdade, é um coletivo de editores, trabalho maravilhoso que a Luísa Novaes faz. Tem também a Silvia Schmidt, com a Livraria Mulher, e faz um trabalho maravilhoso de divulgação dos artistas, das escritoras. Temos também a nossa querida Carol Tomás, que é um trabalho maravilhoso na voz dela, incentivando escritoras e outras mulheres de outras áreas, um trabalho maravilhoso. Tem a Adriana Mairim, que lá em Portugal, que é a editora Infinita. Temos também aqui em Santa Catarina, com uma editora também, que também é chamada Infinita, por coincidência, da Elinita Fernandes. Então, acompanho o trabalho dessas mulheres à frente de editoras, que incentivam essas mulheres. Temos como a Carol Tomasi, é um trabalho maravilhoso, não tem uma editora, mas está sempre incentivando as mulheres, assim como também a, a nossa amiga lá, eu falei da Carol, e falei mais alguém que também, a Silvia Schmidt, que não tem uma editora, mas tem uma livraria, que tem um trabalho legal, está sempre divulgando essas pessoas, lançando projetos maravilhosos. Acompanhe essas mulheres, não deixe de acompanhar. Até uma aventura da editora Voz de Mulher ainda tem uma parceria com ela, muito legal, que é o Lê Faz Crescer. São textos que foram publicados lá no meu blog Tabacaria, na seção Lê Faz Crescer, na qual eu convido pessoas para escrever e falar a sua experiência com leitores. E é muito legal, a gente conseguiu reunir vários textos que foram publicados no blog Tabacaria e foi feito um e-book, o e-book Lê Faz Crescer, você pode baixar de graça lá na editora Voz Mulher, para entrar no site da Voz Mulher e baixar. É um trabalho maravilhoso e vale a pena, viu? Acompanhe, acompanhe que vale muito a pena. Né? E também acompanhe também as Conquistas, que é um coletivo muito bacana com mulheres como a Sabrina Dalbelo, Gisele Bum e a Sandra Godinho. Trabalho maravilhoso, um coletivo, vale a pena você acompanhar. Acompanhe o trabalho que essas mulheres fazem, que é fantástico, viu? Lá, vamos ver se agora a nossa convidada consegue entrar. Vamos lá.
Opa, parecia que nossa convidada estava entrando e saiu. O que que aconteceu? Vamos lá. Vamos aguardar mais um pouquinho. Os dedos hoje estão super pervertidos, minha querida amiga Vânia. Tá, então vamos acompanhando aqui, aguardando a nossa convidada. Opa, vamos ver o que vai acontecer, se vai dar certo agora. Vamos ver se agora dá certo. Vamos lá. Vamos ver. Vamos guardar. A nossa convidada está com um problema de internet. Vamos ver se isso resolve, se volta. Vamos ver. Acontece. Aguardo a nossa convidada. Bom, enquanto a gente está aguardando ver se a nossa convidada entrar, porque está tudo certo, vamos ler mais um poema dela aqui, para a gente sentindo a categoria da nossa convidada. O poema dela aqui, chamado Clamor da Negritude. Olha o negro aqui, discriminado, rechaçado, desumanizado, humilhado, maltratado. Olha o negro aqui. Por que discriminá-lo? Por que rechaçá-lo? Por que desumanizá-lo? Por que humilhá-lo? Por que maltratá-lo? Por que inferiorizá-lo? Discriminá-lo simplesmente pela cor da sua pele? A melanina é um rótulo de exclusão? Negro é humano, é cidadão. Negro exige liberdade de ir e vir. Negro é digno de respeito. Negro clama por igualdade de condição. É isso, é um poema forte e necessário. Vou aqui só essa coisa está por aqui. Ainda não. Estamos aguardando ela chegar. Coisa, a internet hoje nos aprontando. Mas vamos que vamos.
Vamos aguardar. Quando a nossa convidada entrar de novo, para a gente chamá-la para o nosso bate-papo. Acontece, né? Nós lemos um poema dela aqui, mas um poema super bacana aqui da nossa Maria do Carmo, chamado Comoção. A mãe terra desolada geme de dor pela barbárie praticada com seus filhos. Os povos indígenas Yanomamis, seus filhos, gemem de dores. Dores causadas pela fome, pelas doenças, pela poluição ambiental, pela injustiça social. Os povos indígenas Yanomamis são seres humanos. Têm direito à vida e à sobrevivência com respeito e dignidade. Vida, respeito, dignidade. Vida desmimada prematuramente, respeito inexistente. Dignidade devorada pelo poderio econômico. Yanomamis, humanos desfigurados. A sua tribo veste lágrimas de sangue. A natureza veste lágrimas de sangue. Reina a tristeza na aldeia, na floresta, no planeta Terra. Floresta devastada, água e solo envenenados. Destruição, devastação, desolação, desumanidade. A garimpagem, adversidade vital, devastou. A garimpagem devastou os povos Yanomamis e sua história. Os Yanomamis imploram pelo direito à vida. Os Yanomamis combaleiros imploram por sobreviver. Os Yanomamis imploram pela continuidade de sua história. E Yanomamis são humanos, são histórias, são resistência. Foi maravilhoso sobre os Yanomamis da Maria do Carmo. Né? Lindo, lindo, lindo. Guardando a nossa convidada. Vamos ver se a nossa convidada aqui está de volta. Aguardando a nossa convidada. Vamos ler mais um poema da Maria do Carmo aqui, até a nossa convidada chegar de volta. Olha lá. Devastação. O rio encheu, transbordou, seu curso natural desviou. Suas águas velozmente tudo inundou. Destruiu plantações e construções. Desolação e caos gerou. O rio encheu, transbordou. O seu curso normal foi oprimido para dar passagem ao capitalismo. Suas águas velozmente tudo inundou. A fauna e a flora devastou. O rio encheu, transbordou. A paisagem natural e humana devastou. O ser humano perplexicou diante do cenário desolador. As águas do rio inundaram o coração da gente. Águas de um rio que transbordou. Águas da enchente. Outro poema maravilhoso da nossa querida Maria do Carmo. Falando sobre enchentes, coisa que tempo em tempo a gente está lidando com esse, vamos dizer assim, reclamo da natureza, né? O ser humano vai lá e destrói a natureza e quando ela dá a resposta, acontece as tragédias, né? É complicado. Precisa cuidar mais dessa natureza. Vamos lá. Vamos ver se agora dá certo. Vamos ver se
Agora dá certo essa conversa que ela vai entrar. Você falou para minha equipe, mensagem que mudou de lugar, nunca para você a internet pega melhor, vamos ver se está certo. E a gente consegue fazer nosso bate-papo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se agora a gente consegue ter o papo com a nossa convidada. Então, vamos lá. Vamos ver se essa conversa entrou aqui. Guardando. Não sei se vou demais um poema na mais do carro. Tem uma produção maravilhosa aqui, ó. É um clamor do nosso povo. Uma voz sufocada, um grito engasgado, um corpo enfraquecido. Fome assolando, humanos desnutridos. Lágrimas jorrando, estômago roncando, prato vazio. Vozes sufocadas pelo descaso social. Humanos caçam comida nos lixões. O prato vazio espera por migalhas. Os órgãos descartados agora são disputados. Estômago roncando, fome assolando, estômago roncando. Até quando? O povo brasileiro por justiça e dignidade clamando. Até quando? Até quando? É um poema muito importante, passagem nossa, dos 4 anos, um poema que reflete bem o que a gente passou. Né? Vamos ver aqui se a nossa convidada se retornou, se a gente pode chamá-la. Vou botar aqui, vou chamá-la, vamos torcer que agora dê tudo certo. Guardando aqui a nossa convidada. Vamos. Vamos que vamos ver aqui. Opa, vamos ver se agora vai dar certo.
vai entrar ao vivo aí assim mesmo. Sim, pô, mas aqui é outra coisa, entrar ao vivo, né? Se a internet não estiver boa, não vai não. Ah, já participei de tanta live aqui, não teve problema. Oi, Maria do Carmo. Oi, tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo, só não tô te vendo. Alô? Vou sair e entrar novamente, viu? Para ver se. Uhum. Vamos que vamos. Acho que agora vai dar. Alô? Oi, tô ouvindo bem. Ah, agora tô te vendo bem também, Maria do Carmo. Ah, que luta, viu? Obrigado aí pelo seu esforço, Maria do Carmo. A gente agradece. É muito bom te ouvir, viu? Obrigada a vocês aí pela paciência também. Entrou aqui minha mãe Nilza Silveira. Seja bem-vinda, minha mãe. Então, vou Bom, ter nossa conversa. Enquanto você estava tentando entrar aqui, eu li um monte de poemas seus aqui, Maria do Carmo. que bom. Foi bem Segurou o legal. povo aí, né? É, segurou o povo aqui. Bom, a gente estava conversando, eu tinha feito a pergunta para você, Maria do Carmo, como é que começou o seu envolvimento com a escrita, seu interesse pela literatura? Como é que dá para você repetir, contar de novo como é que Sim, aconteceu todo esse processo seu de sim. envolvimento com a escrita, com a literatura? Olha, na verdade, isso aí teve início quando eu estudava as séries iniciais, né? O antigo primário. Eu sempre gostei muito de ler. Tudo que eu via escrito, né? Cartaz, que na época não tinha outra forma de comunicação, mural, né? Rótulos de embalagens. Tudo isso me chamava a atenção. Além de gostar de ler na escola, eu tinha essa curiosidade, né? Por todo tipo de escrita que eu via, até no papelzinho de bala, eu tinha aquela curiosidade aguçada de ler. E aí eu fui, né, prosseguindo. Quando eu estava no final das séries iniciais, né, que na época era o oitava série, né, que corresponde ao nono ano hoje, aí eu comecei a escrever. Só que esses escritos eu não publicava, não mostrava para ninguém, sabe? Guardava. Hum, E assim, essas escritas eram inspiradas também na minha observação, porque eu observava muito o cotidiano das pessoas, a natureza principalmente, e todos aqueles sentimentos, né, que eram resultantes da minha observação, eu começava a compor, aí saía aqueles versinhos, e eu guardando, mas dentro de mim, no meu íntimo, eu mantinha assim, aquele enorme desejo de um dia publicar esses escritos em um livro. Só que eu não comunicava isso para ninguém, nem meus familiares, nem hum. professores, ninguém. Era segredo a sete chaves. Mas aí então, né, eu prossegui, concluí o magistério, né, comecei a lecionar e fui sempre escrevendo e guardando, escrevendo e guardando. Mas aí quando eu já estava lecionando, havia na época uma revista, e talvez vocês aí alguém tenha conhecido, o Jornal Mundo Jovem, né? E nesse Uhum. jornal, eu era assinante desse jornal, fazia pesquisas, né, para utilizar os textos em sala de aula, e lá tinha uma coluna poética, né? Uma coluna onde eram publicadas poesias. Imagine, né? Eu produzindo poesias e vendo aquela coluna ali. Aí me Hum. despertou logo o desejo de publicar ali também. E eu não hesitei, né? Na época eu não tinha esses meios, né, de comunicação como é hoje, essa facilidade. Eu mandei pelos correios manuscrito, né? E
para minha surpresa, eles publicaram. Isso foi, acho que em 2008. Aí foi a primeira publicação minha, né? Um poema intitulado Negro é Isso Aí. Eu guardo aqui o recorte. Ah, que legal. É. Então, isso aqui, para mim, é um marco, sabe? Porque foi o meu primeiro trabalho publicado. Eles publicaram até no mês de novembro, né, da Consciência Negra. E nesse momento aí foi o meu despertar, né? Posso dizer assim, a minha entrada no mundo da literatura como escritora. Porque aí, na escola onde eu trabalho, né, todo mundo ficou sabendo, você escreve, você é poeta, e ninguém sabia, não disse nada para ninguém. E aí começou a divulgar, quando tinham eventos, né, na escola, literário, já me convidava, né, para apresentar meus trabalhos. E eu também fui me motivando, né, a participar de saraus e feiras literárias. Foi assim, um marco mesmo, né? Depois disso aí, eu participei de antologias, né? Foram as primeiras antes da publicação do meu primeiro livro. Essa aqui, O Que é que a Bahia Tem, né? Pela Líteres Editora. E A Matriz da Palavra, o Negro em Prosa e Verso, também da Líteres Editora, né? Indicada assim por pessoas que já escreviam e me incentivaram a publicar nessas antologias. Então, eu Que legal, marido do carro. prossegui aí, né? Eu prossegui, mas o meu grande desejo era publicar o meu livro solo, né? E depois de uma longa trajetória, né, de praticamente 3 décadas, por conta, assim, né, de muitas coincidências, né, de trabalho, de a questão financeira mesmo. E aí, em 2017, que eu publiquei o meu primeiro livro solo, Retalhos de Vivências. Mas aí, entre essas duas publicações, né, nessas antologias e esse meu primeiro livro solo, também foi uma longa caminhada, né? Porque aí eu me motivei, né, para estar participando de feiras, de saraus, de eventos, né, literários. O pessoal já me convidava, né, para declamar, para produzir uma poesia para determinado evento. E até que chegou aqui, né, a publicação do primeiro livro em 2017. Antes também foi uma batalha, né? Porque eu não tinha experiência com esse mundo literário. Então eu enviava e-mail, né, para as editoras, grandes editoras, né, achando que elas iam abraçar o meu projeto, né? Aí eu ficava decepcionada quando eles respondiam, né? Quando chegavam a responder, não, seu trabalho é ótimo, mas a gente, né, no momento não está, né, com a agenda lotada, não tem vaga agora e tal, davam desculpa, e outros que nem respondiam, né? Mas nem por isso eu desisti. Que bacana. Ô, marido do carro, você poderia ler o primeiro texto que você publicou, que você mostrou lá, o recortezinho, você poderia ler para a Sim, gente? sim. Fiquei curioso de ler esse primeiro texto. Porque, assim, uma das minhas inspirações, né, além da natureza e do cotidiano nosso, é a questão da negritude, a questão racial, né, o preconceito, o racismo. Eu escrevo muito nessa linha aí. E esse, inclusive, eu incluí ele na minha primeira produção, né, intitulado Negro é Isso Aí. Negro, semente africana jogada em terras brasileiras. Negro, germinou força, fez crescer a união e produziu trabalho. Negro, marcado em brasa, maltratado na senzala, sedento e faminto. Negro, fugindo para o quilombo por não suportar tanta dor. Negro, homem de fé e esperança, sonhando com justiça e liberdade. Negro, monumento de fortaleza, retrato de beleza, inspiração da nostalgia, espelho da fraternidade, voz que implora igualdade. Que lindo, Maria do Carmo, que lindo, lindo, lindo mesmo, Obrigada. viu? É de emocionar. A Sulene Pereira, que também é escritora e professora também, deu uma boa noite aqui pra gente. Seja bem-vindo, Sulene. Que legal, que legal. Muito bacana isso. E você tem escritores que te inspiram, que você, você gosta, adora, que te inspiram na hora de escrever, que
seja das mais antigas ou das atuais, você tem essas escritoras É, que te inspiram? Você pode falar para a gente? sim, vou fazer assim uma pequena retrospectiva, viu? Porque no momento, atualmente eu tenho. Mas assim, quando eu estudava, até mesmo quando eu fiz a minha primeira graduação, na faculdade, né, como eu não sou da área de letras, eu não tive a oportunidade de conhecer, né, essas publicações dos escritores, que vocês sabem que no livro didático vem apenas, né, alguns poemas no livro de língua portuguesa e de escritores distantes da gente, da nossa realidade, né? Então eu conheci bem poucos, assim, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Castro Alves, né? Alguns poemas desses que costumavam vir nos livros didáticos. Mas Sim. aí depois, né, dessa minha participação, já depois de publicado o meu primeiro livro, eu admiro, tenho muito respeito e muito me inspira algumas poetas, né, várias poetas da contemporaneidade, como Geni Guimarães, também a própria Maria Carolina de Jesus, né, que eu vim conhecer há pouco. Na verdade, eu só conhecia de nome, né? Eu passei a conhecê-la quando eu fui participar dessa antologia, que eu fiz uma pequena pesquisa para conhecer a história dela e produzi o poema para a antologia, mas eu conhecia só de nome, né? Então, tem a Rita Queiroz, né? Tem Marta Cortesão, que são contemporâneas, assim, que eu admiro muito, né? A produção delas, que são bem potentes, né? Bem inspiradoras. Que legal, Maria do Carmo, que legal. Rita Queiroz, a Marta, são fantásticas. São Rita fantásticas mesmo. é minha conterrânea. É, assim, super Rita Queiroz. E você, Conceição Maria do Evaristo Carmo, também, né? Que eu esqueci de citar aqui, que é sim, assim uma Conceição referência, né? Evaristo, Na atualidade. super Conceição Evaristo, sou fã dela. É, Não só pelos poemas, pela postura dela. É é, fantástica, é. Conceição Evaristo. Tem Espetacular. Joanice Conceição também, que ela não é poeta, né? Mas ela escreve, não sei se você já ouviu falar, inclusive ela é minha amiga e ela fez o prefácio, né? Desse Retalhos de Vivências, e ela escreve muito, né? Sobre a questão da negritude, né? Do racismo. Ela tem, assim, uma postura antirracista, né? Muito forte, e ela por sinal, ela é antropóloga. E Que ela legal, faz Maria. muitos estudos nessa vertente aí, né, da questão das religiões de matriz africana, né, especialmente do candomblé. Ah, que legal, muito legal. Importante manter viva a cultura africana, né? A gente não perder isso, toda essa riqueza que a gente teve sorte esse país teve sorte, a gente Com teve sorte de certeza, receber toda essa cultura riqueza. E fizemos tanto mal essa cultura riqueza, as pessoas que para cá vieram do jeito que vieram, né? É importante a gente manter viva a ser dessa cultura, é muito importante, é um sem trabalho muito sombra de legal. dúvida, É, né? uhum. Isso mesmo. E você é professora, né? Você dá aula para ensino fundamental ou ensino médio, Maria do Carmo? Eu trabalho com Fundamental 2. Sou professora de Ah, Fundamental 2. geografia, Hum. sou professora de geografia na rede pública municipal e completo a minha carga horária com uma turma de religião. Agora sim, né? Eu, pelo fato de ser escritora, ser poeta, e assim, eu já tenho 20 anos, 21 anos, né, na escola onde eu leciono, e aí, né, depois que eu fiquei famosa, todo mundo já me reconhece como poeta, como escritora, né, os alunos, os colegas, Ah, brincadeiras à parte. é Então, o que é que eu isso faço, que... né? O que é que eu Desculpa, te faço, interrompi, perdão. sim, o que é que eu faço para eu utilizar, já que eu não trabalho, né, não sou da área de linguagens, as minhas poesias em sala de aula. Há muitos anos, né, eu adquiri o hábito de
no primeiro dia de aula da semana, eu pego um fragmento de uma frase, né? Seja poema ou outro tipo de gênero de escrita, e coloco no quadro, antes mesmo de fazer a chamada, né? E aí comento com eles, né? Geralmente essas frases, elas ofertam uma mensagem de otimismo, né? De paz, de esperança. E aí comento com eles, peço para alguém comentar, né? Aqueles mais desinibidos comentam. Mas assim, ultimamente eu continuo fazendo isso, só que de forma diferente, né? Eu pego frases de autoras conhecidas, né? Mesmo que eu não conheça pessoalmente, mas que eu tenho um livro, que eu tenho uma referência, aí eu levo o livro para a sala, escrevo e apresento também o livro, né? A capa do livro e a biografia do escritor, da escritora, né? Porque, na minha concepção, isso é uma forma, né? Tanto de motivar a leitura escrita, como também de desmistificar aquela questão, né? Aquela visão que os alunos têm de que o escritor é um extraterrestre, né? É alguém distante, né? Da pessoa, né? Eles ficam assim, quando eu digo, que eu conheço, né? Já encontrei na feira literária, nós já trocamos livros. Eles ficam assim, né? Espantados. Porque, como eu falei, e até hoje, infelizmente, não mudou essa realidade, né? Os livros de língua portuguesa trazem pequenos textos, né? E esses textos não são de autores locais e nem regionais, né? Agora que está começando a mudar, mas geralmente são de autores distantes. Então, eles ficam surpresos. Ah, tia, a senhora conhece uma escritora? Eu conheço. Quem sabe um dia eu posso trazê-la aqui, né? Quando eu estou apresentando alguém aqui da região. E aí é uma forma também da gente motivar, né? Ainda mais nessa concorrência que a gente está hoje com o mundo virtual, que eles só querem ler, o pouco que lê, né? Só querem ler virtualmente, né? No e-book, quando lê, só quer fazer uma pesquisa através do celular. Outra coisa, para falar em pesquisa, eu continuo utilizando o dicionário físico. E quando eu peço uma pesquisa para eles, né? Algum tipo de pesquisa de palavras, né? Para geralmente iniciar um assunto, aí eles perguntam logo, pode pesquisar no Google? Não. Aí eu pego o dicionário, trago, eles me ajudam, oriento como é que sabem, né? Que faz a pesquisa, que a maioria não sabe nem usar um dicionário, né? Não sabe nem que é na ordem alfabética. E aí eles pesquisam. Assim, é uma gota d'água no oceano, né? Mas eu creio que faz efeito. Porque, assim, eu percebo que no primeiro dia da semana, né? Às vezes a gente já chega atarefada com outras demandas na sala e quando eu esqueço, né? Eu às vezes faço a chamada primeiro para depois colocar a mensagem. Ah, tia, cadê? Não tem a mensagem hoje, não? Eles chamam mensagem. Aí a gente, né? Se sente gratificado com aquilo, que está surtindo algum efeito, né? De alguma forma, está motivando Que legal, Maria do a leitura, a reflexão, né, a escrita. E outra coisa, eu costumo também presentear as pessoas com livros, né? Quando eu participo de eventos, eu bato muito nessa tecla, né? Eu chego a comentar o seguinte, as pessoas, né, dão de presente um celular, né? Um iPhone, um celular de última geração, que custa 2, 3, 4, 5 mil, e são capazes, né, a maioria, de comprar um livro de R$40, de 50 e ofertar, né, para um parente, para um amigo, para um familiar. E eu tenho esse hábito, né, tanto tenho como incentivo. Tanto que os meus amigos, né, pessoas mais próximas, no aniversário já fazem assim, livro de novo, imagino, né, livro outra vez, né, já ganhei 2, 3, não. Mesmo que eu apresentei com outra coisa, vai um livro junto, principalmente criança e adolescente, né? Que é para justamente incentivar esse hábito da leitura, né? Que não pode se perder. Ah, isso é muito importante, Maria do Campo. Parabéns essa iniciativa que você tem com os alunos, de incentivar a leitura, de aproximar os alunos com os escritores. Isso é maravilhoso, viu? Maravilhoso. E também essa sua iniciativa de dar presente, livro de presente também é maravilhoso. É isso, a gente tem que cultivar, né? cultivar esse interesse pela literatura, isso é muito importante, viu? Parabéns, Maria do Carmo. Obrigada. Eu vou fazer agora aqui um quadro nosso agora aqui, que é tradicional aqui das Lavras, Maria do Carmo, que se chama O Alvo Essas Mulheres, na qual a gente faz uma pequena homenagem a mulheres cuja história precisa ser lembrada, resgatada, na mais um país
uma sociedade tão machista como a nossa, misógina mesmo, é importante fazer essa homenagem. Mulheres que abriram espaço, né, abriram portas, e na maioria das vezes, ou todas as vezes, na verdade, né, é botando o pé na porta, não arrebentando a porta, como eu sempre digo em todas as lives. Eu comecei isso com a minha conterrânea, a catarinense Maria não, Antonieta de Barros, uma grande escritora, educadora, política, a primeira deputada negra do Brasil, isso lá na década de 30 do século passado. E passei por várias mulheres fantásticas, mais de 100 mulheres homenageadas já nesse quadro. Falei Isso é da muito bom, Carolina de esse Jesus, resgate. Isso. falei de Carolina de Jesus, que a gente falou agora há pouco, já falei de Cecília Meirelles, já falei de Marielle Franco, já falei, nossa, tanta, Leila Gonzalez, uma grande intelectual negra. Então, tive um prazer de Pagu, falei de mulheres fantásticas. Hilda Hilst, grande poeta, mulheres incríveis que eu pude falar de todas as áreas. Eu pude falar aqui nesse quadro homenageando, um quadro que eu me orgulho muito de fazer e que me enriquece muito. Na semana passada, hoje, eu falei da Rosa Egipcíaca, né, que foi uma mulher incrível, que veio, nasceu na África, veio por 6 anos de idade aqui no Brasil, se separou da família, passou uma vida difícil, sendo violentada, né, como acontece com as escravas, teve uma vida difícil, se prostituiu, depois fez uma mudança de vida, uma mudança religiosa, mas assim continuou ajudando as pessoas, mulheres que precisavam, criou um abrigo, uma história fantástica da Rosa Egipcíaca. E hoje eu vou falar de uma mulher que também foi escrava, uma mulher fantástica, Maria Conga, ou Maria do Congo, chamada assim porque ela nasceu no Congo, lá na África, lá mais ou menos por 1792 ela nasceu. E lá perto de 10 anos ela foi, junto com a família, capturada e levada para o Brasil aqui, chegando em Salvador. Aí ela foi vendida por um fazendeiro aí de Salvador, foi separada da família, foi rebatizada como Maria da Conceição, tá? E ficou um tempo aí com esse fazendeiro. Depois, aos 18 anos, foi vendida por um senhor de engenho na cidade de Magé, no Rio de Janeiro. Lá ficou até os 24 anos com esse senhor, e foi vendida de novo para um conde alemão. Aí ela ficou 11 anos como escrava desse conde alemão, até os 35 anos, quando ela conseguiu a alforria dela. E o que ela fez? Pouco tempo depois de ela ser alforriada, ela construiu a casa dela na mata, ali naquela região de Magé, e criou um quilombo, né? Quilombo conhecido Quilombo Maria da Conga, onde ela recebia os negros, né, que fugiam das cesalas, dos castigos dos senhores escravos, né? E ela fez um trabalho maravilhoso com esse pessoal, atendendo. Ela era como uma enfermeira, tratava dos experimentos dos negros, ela fazia o parto das mulheres, ela estava resolvendo os problemas do dia a dia do quilombo, sempre tentando dar o melhor aconchego, uma melhor recepção para os negros que ali chegavam. E ela fez até o final da vida dela. Ela que nunca teve filhos, ela dizia que todos os que ela recebia ali eram os filhos delas. Ela tinha um cuidado de mãe mesmo, a Maria do Congo. E foi uma vida dura, a Maria do Congo, que assim como várias, a maioria, né, para não dizer todas, as escravas que foram no Brasil foram abusadas pelos senhores escravistas, né? Essa ideia do estupro é uma marca do escravismo, né? E uma coisa horrorosa, assim. Mas ela sobreviveu a tudo isso, a gente decidiu, ainda teve coragem de criar um quilombo e deu abrigo a todos esses negros que conseguiu escapar das fazendas, dos senhores escravagistas, né? E ela nunca foi capturada pelo Cidade Notícia, morreu perto dos 90 anos e conseguiu fazer esse trabalho maravilhoso ali em Magé. Hoje ela é uma pessoa super cultuada na Umbanda, né? Ela é até conhecida na Umbanda como Vovó Maria Conga, e é uma pessoa respeitadíssima na religião Umbanda, né? Mas do que isso, é uma mulher que tem uma trajetória de sofrimento, de muita luta, e que nunca abandonou os seus irmãos, os seus próximos, né? Uma história maravilhosa que nos emociona, e eu tenho que falar Maria Conga presente. Você não pode nunca esquecer o que foi essa mulher, o que ela fez. Maria Conga presente.
Maria do Carmo, você quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Ó, Sidney, eu quero enviar um abraço, né? Agradecer as pessoas que estão aí assistindo, que estão prestigiando a live. E assim, de agradecer também a você por essa oportunidade de conhecer a história, né, desta guerreira, desta mulher referência, porque eu não conhecia. Nem sequer o nome eu não conhecia, né? Então, a cada dia é um novo aprendizado, uma nova descoberta. E quando você me enviou, né, aquele link com o resumo da história dela, eu tive a oportunidade de ler e fiquei muito grata, né, pela oportunidade de conhecer a história, porque são essas histórias, né, que nos dão sustentação, que nos dão força, né, que nos inspira a continuar escrevendo, porque a escrita, ela não é apenas, né, eu sempre falo também, nos eventos onde eu participo, não é apenas um texto para ficar, né, você leu, fechou o livro, guardou, não. Ali é para ser refletido, né, é para servir de reflexão, é para levar para a sala de aula, né, para qualquer ambiente, né, é um congresso, é, uma catequese, né, seja, não importa a denominação religiosa, nada demais, né, você pegar um texto de um livro que fale de paz, que fale de esperança e levar para reflexão numa catequese, num estudo bíblico, né, em qualquer tipo de evento, porque acho que é uma coisa cultural ainda, né? Mas a gente vai lutando para ultrapassar essa barreira. As pessoas pegam um livro, compram, né? Às vezes até para agradar o escritor apenas. Aí muitas vezes não lê, e quando lê também leu, colocou na gaveta, esquece, não. A poesia, ela é viva, né? Ela tem que ser levada para os ambientes, né? Para ser discutida, porque, principalmente nessa época agora, na contemporaneidade, a gente escreve baseado nos fatos, na realidade, né? A poesia é anúncio, é denúncia, então não é para ficar dentro do livro apenas, né? É para ela ser lida e refletida, né? No ambiente escolar, principalmente. Ah, verdade, verdade, Maria do Carmo. A poesia, como você disse, bem disse, ela está viva, né? Sempre viva, está ali Isso. nos cutucando, nos ensinando, nos abrindo caminhos, abrindo espaço para a gente pensar bastante, né? É, Isso é muito legal. A literatura tem isso, ela não traz resposta, ela nos deixa sempre pensativo, é. pensando, Questionamentos, refletindo. né? Isso aqui é bacana. Uhum. Só para não esquecer que eu esqueci de falar que Maria Conga era uma princesa, viu? Ela era É. filha de um rei lá do Congo, uma princesa, princesa Maria Conga. Princesa Maria Conga presente. É. Ah, Então, um tipo de muito legal. Maria história do... dessa é para a gente levar para a sala de aula, né? Principalmente no mês de novembro, né? Que tem aquele costume, né, de trabalhar essas questões. Então, você leva um texto desse, né? Se eu não conhecia, imagine meus alunos, né? Então, Ah, isso é verdade. aí é, eles vão refletir, né? Tudo a ver com a história do Brasil, né? Com a questão da escravidão, né? Com a negritude, né? Com a libertação, com a força que essa mulher teve, né? De resistir, de criar um quilombo. Então, são questões interessantíssimas, né? Para ser levada para a sala de aula. Sim, por levar para de aula, não só em novembro, mas o tempo todo saindo no Isso, Maria do Campo, porque esse é um país que foi construído com o sangue dos negros e dos indígenas, viu? Foram escravizados, isso. foram violentados. A gente precisa sempre lembrar isso na sala de aula para entender como é que esse país foi É. construído e entender as mazelas do nosso país. É importante, importante demais isso. Maria do Carmo, você escreve poesia, você já escreveu, tem interesse em escrever contos ou crônicas, ou até já pensou em escrever um romance? Você tem esse interesse? Já pensou nisso? Olha, a minha prioridade até o momento é poesia. Eu escrevo, assim, alguns contos pequenos, né? Às vezes, assim, Uhum. que eu não considero nem contos, é uma mistura de conto com poesia, tanto que eu coloco ele nos meus livros de poesia, mas, assim, são contos pequenos, né? E, assim, ainda não me deparei, né, com essa disposição para escrever, né, mesmo contos. Eu tenho, assim, a intenção, né, não é para agora, escrever, produzir um livro
infanto-juvenil, né? De histórias infantis. Mas ainda não é para o momento. E assim, Sidney, a, a poesia, para mim, ela me engrandeceu, né? Quando eu falo em engrandecimento, né? Na questão de status, não, né? Mas assim, porque eu me refiro à questão da timidez. Eu ainda me considero uma pessoa tímida, mas quando eu era criança e quando eu era jovem, né? Até mesmo quando eu cursava o magistério, eu era extremamente tímida. Eu já imaginava o professor falar meu nome na chamada para eu ter que responder. Pense aí, né? E a partir do momento que eu comecei, né, publicar meus textos, né, no jornal Mundo Jovem, nessas 2 primeiras antologias e depois com livro solo, hoje a minha maior alegria é eu declamar, é eu ler um poema, né, em qualquer ambiente. Para você ter ideia, a primeira vez que fui fazer uma leitura na igreja, quase eu caía lá do altar, de vergonha, de nervosismo, eu tremia. Mas assim, com a poesia, isso para mim me trouxe uma libertação tão grande que hoje as minhas colegas, né, as pessoas que vão assim em saraus, né, em feiras literárias, em eventos, elas dizem assim que eu me transformo quando eu estou declamando, né, que eu não pareço que sou aquela pessoa, né, que no dia a dia, né, fala muito pouco, né, mas assim, para mim isso me engrandece, entende? A poesia causou essa transformação em mim. Que lindo isso, Maria do Carmo, que bacana, que lindo isso. O poder da poesia que faz, isso é muito legal, muito bacana mesmo, assim. E você, com todo esse encanto, como você está falando da poesia, assim, você já pensou que você é formada, graduada em História, Geografia, né? Sim. Você chegou a pensar no momento que você foi decidir para o vestibular, fazer essa disciplina, chegou a pensar em fazer letras? Não. Não, é porque assim, eu faço, né, já estou em 2 especializações, já fiz uma na área, né, de linguagens, pós-graduação, né, especialização, e concluí uma recentemente, que é na área da comunicação, né, porque tem tudo a ver também, né, com expressão, com escrita, com leitura, como também escrevo para um blog, né, esse que eu citei aí, Tribuna do Recôncavo, também me ajuda. E por falar em Tribuna do Recôncavo, eu vou comentar aqui agora que antes de eu publicar o meu primeiro livro solo, eu tive a oportunidade, né, de conhecer um amigo através de uma colega de trabalho, que é o editor, né, e o fundador desse site de notícias e mídia, Tribuna do Recôncavo, e através dessa amiga minha, que inclusive, né, tanto ela quanto ele escreveram a orelha, né, desse meu segundo livro, Retalhos de Vivência, Recomendações Poéticas. Então, ele me oportunizou publicar os meus textos, né, no blog. Ela entrou até aí agora, né, ela se chama Jocinere Soares, minha colega de trabalho e grande amiga. Então, através dela, eu conheci o editor, né, desse blog. Ele me oportunizou publicar essas poesias. E, assim, para mim foi super importante. Continua sendo, mas foi na época porque eu ainda não tinha, né, publicado o livro. Aí foi um abrir de portas para que as pessoas, né, fossem conhecendo o meu trabalho antes da publicação do meu primeiro livro. E hoje, assim, eu continuo publicando lá, né, regularmente, poesias, e também escrevo textos assim, né, na verdade, matérias, né, não gosto nem de falar matérias, que eu não sou da área do jornalismo, mas assim, quando eu vou a um evento, né, uma feira literária, eu vou a um evento cultural, então eu faço a síntese daquele evento, né, e ele publica. Então, são oportunidades assim, né, que a vida nos oferece através dos amigos, que enriquece a gente, né, no sentido de não de se engrandecer, né, de querer ser melhor do que os outros, mas assim, de utilizar o dom que a gente tem, né, porque eu sempre gostei de escrever. Eu ia muito bem nas redações, né, quando eu estudava tanto o ensino primário quanto o ensino médio. As pessoas me pediam, né, para fazer redação, tinham dificuldade, né, e assim, isso é muito bom para a gente, né?
Que legal, Maria do Carmo. É o Tribuna do Recôncavo, né? Já entrei no site, é muito bacana lá, li suas poesias. Isso. Muito legal, um trabalho muito bacana. Parabéns, Maria do Eu quero Carmo. aproveitar a oportunidade para lhe convidar, porque, e a todos que estão assistindo, né, que esse site, ele promove uma live, né, cultural, de segunda a sexta, às 9, 21 e 30, e são temas, assim, interessantíssimos, né, além do noticiário, né, regional, local, nacional e também internacional, eles, todas as noites, têm um convidado, e esse convidado aborda um determinado tema, né? Esses temas são religiosos, são culturais, né? Tem músicos, escritores. Aí vocês estão convidados a acessar e a assistir essas lives, que são realmente fantásticas. Bacana, Maria do Carmo. A gente entra aqui no próprio Tribuna site 1. que tem. Tribuna 1. Aí no site mesmo você vai encontrar Tribuna 1, né? Que é a live diária, de segunda a sexta. Sim, vou falar Que legal, que um bacana, pouquinho. maravilha. Você tem alguma pergunta aí? Agora que eu vou Não, eu falar um quero falar aqui pouquinho da que produção entrou. desse livro. Sim, pode Tá, eu só falar. quero falar aqui. A Jocinere Soares entrou aqui, deu boa noite, falando, prestigiando minha amiga. Seja bem-vindo, Foi a ela que eu me Jocinere. referi, viu? Ela que me apresentou esse amigo que é o administrador e o fundador do Tribuna do Recôncavo, que é amigo dela também. Tá. Que legal, Jocinere. A gente agradece a você por dar essa oportunidade para a Maria do Carmo, a gente ter essa chance de poder ler os poemas da Maria do Carmo. E aqui ela escreveu, me deu a honra também de escrever a orelha desse livro, Recomendações Poéticas, e o editor do site, a outra orelha, Hélio Alves. Ah, que legal. É uma forma de reconhecimento e de gratidão, né? As pessoas que nos apoiam, né? Que nos impulsionam. Sim, sim. Você falar alguma coisa do livro, né? Eu acabei te interrompendo, perdão, Maria do Carmo. Tranquilo. Então, esse aqui foi lançado em 2017 e eu pretendia lançar o segundo, já estava com tudo organizado em 2020, né? Só que aí veio a pandemia, né? Aquele transtorno todo. Além da pandemia, né? Assim, um momento triste, né? Mas eu tenho que falar que é a realidade da vida, né? Nesse ano de 2020, eu perdi a minha mãe, infelizmente. Ela foi vitimada, né? Por um AVC muito forte, estava com 88 anos. E aí eu estava com livre andamento, né? Só que a gente fica, né, desorientado com essas situações. Mas aí eu pedi forças a Deus e prossegui. E no ano seguinte, 2021, eu lancei esse aqui, Recomendações Poéticas. Eu até brinco com as pessoas, né? A capa aqui foi proposital, né? Compre um para você e outro para presentear. É bem legal. Pela Costa Editora, a editora baiana. E assim, né? Ele já teve uma organização diferente do primeiro, né? Ele foi dividido em 4 partes. Entre uma parte e outra, né? Eu coloquei assim um fragmento, né, de um texto de um escritor, né? Eu citei aqui na primeira mesmo Gilberto Gil, depois Cora Coralina, que são assim, né, pessoas que eu admiro pela escrita, Cora Coralina. E assim, ele segue no mesmo ritmo, né, dos outros, do outro, melhor dizendo, né, que são poesias inspiradas na natureza, no cotidiano, nas questões raciais, né, que continuam impactando, né, a humanidade com muito preconceito, muita discriminação, né, e a poesia é uma forma também, né, de levar a reflexão, levar a mudança de atitude, né, porque é muito triste a gente ver que a história do Brasil, né, a questão, os negros ainda continuam sendo escravizados de várias outras formas, né, violentados, massacrados. Então a gente usa a poesia também, né, para gritar, para que esse grito seja ouvido e de alguma forma, né, vai ter uma ação para que isso aí um dia seja exterminado, né? Sim.
Muito legal. A Jocinete escreveu aqui, ó, profissional talentosa Maria do Carmo. Assina embaixo, Jocinete. Obrigada. A Cacau de Outros Corações aqui. E assim, nesse livro, né, como foi escrito num período, né, de pandemia, ele tem também muitas poesias sobre a pandemia. E eu gostaria até de ler aqui agora Fica à vontade, Maria do Carmo. o texto que está na página 98 desse livro, que, apesar, né, de todo aquele sofrimento, toda aquela tristeza, né, com a questão da pandemia, eu me inspirei e construí esse poema intitulado Era Pós-Pandêmica, que dentro de mim, né, e de todos, com certeza, era alimentada aquela esperança de que tudo aquilo ia passar, de que uma nova era viria, né? Inclusive, uma amiga minha, que é professora e diretora de uma escola aqui na cidade vizinha, o filho dela, né, faz teatro, e ele utilizou isso aqui numa jornada pedagógica, né, do ano de 2021. Ele não é recitou que chama, né, como é que diz? Dramatizou, né? Ele criou um vídeo dramatizando esse texto. Eu vou ler aqui. Que legal. Era pós-pandêmica. Na história da humanidade surgirá uma nova era. O homem superará os desafios de um passado triste e sombrio. O caos pessoal e social de uma crise pandêmica será vencido. O egoísmo e o individualismo mascarado serão destruídos. O homem voltará à rotina e viverá as lições aprendidas. Reconhecerá que somos todos humanos, independente de raça, credo e nação. Solidariedade amenizará a dor da carência. Família e amizade fazerão na vida a diferença. A fé será o sustentáculo do humano ser. A liberdade será permeada pela responsabilidade. Encontros pessoais serão priorizados ante os virtuais. O homem sairá do seu eu e reencontrará seus semelhantes. A natureza prosseguirá em regeneração. Resgate de valores essenciais à vida serão assimilados. O planeta, que parecia desnorteado, encontrará o equilíbrio. O zelo pela vida será priorizado. Que lindo, Maria do Carmo. Que lindo, que lindo. Parabéns. Que lindo mesmo. Lindo, lindo demais. Obrigada. Que legal. Imagina, é lindo, maravilhoso. Que delícia te ouvir aquilo desse poema, viu? Lindo demais. E quem quiser comprar o teu livro, como é que faz? Entra no site da editora ou entra em contato com você, Maria do Carmo? Não, diretamente comigo, viu? Pode ser pelo Facebook, né? Eu estou como Maria do Carmo Silva, pelo Instagram, para ser sincera, eu não uso muito Instagram, né? Eu não tenho muita habilidade ainda. Estou assim na alfabetização do Instagram, mas no Face, através, né, do meu WhatsApp, pode me procurar, ainda tem os exemplares. E eu já estou, né, anunciando aqui em primeira mão que já estou na produção do terceiro, né? Que legal! Já tem título? Já tem título o terceiro livro? Não, estou organizando os textos, né? Estou digitando, fazendo a revisão. O texto eu deixo por último, o título eu deixo por último. Sim. Sucesso, Maria do Carmo, que legal. Você tem Obrigada. previsão de quando vai lançar o livro ou ainda não tem uma data certa? Olha, na verdade, eu tinha planejado para esse primeiro semestre, né? Mas assim, são muitas coisas que acontecem, né? Para a gente resolver e dar conta. A escola, você sabe, né? Toma muito o tempo da gente, ocupa muito. E se não der para ser no final, né? Porque maio já está vindo aí, junho. Se não der para ser nesse final de semestre, provavelmente no início do
segundo semestre. Ah, que legal. Vamos todos aqui torcendo aqui para o lançamento do seu livro, vamos prestigiar, é muito legal, viu? Parabéns, Maria do Carmo. Obrigada. Né? E os poemas vão ser dentro que você gosta de trabalhar, né? Da natureza, falando da questão O social, cotidiano. cotidiano, né? É, É nessa, nessa linha, né? isso mesmo. Porque Ah, assim, a gente legal. escrever, né, sobre a realidade, né, na qual a gente está inserida, é uma forma da gente refletir, né, da gente refletir de uma forma mais leve, né, porque a poesia é um texto geralmente, né, mais curto, mais leve, né, mais prático de ler, mas como eu já falei antes, né, ela tem uma função, não é só você ler, né, bater palmas para quem escreveu, não, é refletir, é pensar, né, em uma possível solução para aquela situação que a poesia está ali, né, denunciando, que a poesia também é denúncia. Que legal. A Cacau está desejando sucesso aqui, viu, Maria do Carmo? Obrigada. Aí é Grande nossa Cacau. companheira, estamos sempre juntas, ó. É, Cacau é extraordinário. É, O- sim, Falando em livro. Oi, pode pode falar, Maria falar. do Carmo. Não, fala, depois eu continuo. Não, eu ia te perguntar uma coisa que é o seguinte, né? Você falou dessa experiência maravilhosa com os alunos, que você faz com a literatura, que é muito bacana, mesmo sendo professor de geografia, é espetacular. E você já notou, já teve algum aluno, aluna, sei lá, que começou, você nota que está começando a escrever, que fala, professor, eu também quero escrever, estou escrevendo. Tem algum aluno que te falou isso? Você viu que está escrevendo, É alguma porque, coisa assim? é porque assim, né, nessa fase aí, né, geralmente eu pego o sexto ano, o sétimo, né, que são os primeiros anos, né, do Fundamental 2, eles ainda estão, né, numa fase assim de descoberta, né? Ainda não tem. Sim. E se tem também, pode estar agindo como eu agia, né? Quietinho lá escrevendo. Mas assim, eu já encontrei, tive a oportunidade, né, de ter uma aluna, até perdi o contato com ela nesse período da pandemia, que ela foi minha aluna, se não me engano, no sétimo ano, e ela escrevia e ela tinha muita vontade, né, de publicar, de continuar escrevendo. Um dia você chega lá e depois, em outra oportunidade, quando ela já estava no ensino médio em outra escola, eu encontrei com ela e ela estava assim muito empolgada, porque ela disse que já está participando de saraus, né, de concursos literários. Então, a gente se sente gratificado, né, por ter contribuído, né, para que aquela pessoa não desista, né, do seu sonho, para que um dia, né, ela sinta o mesmo que eu senti quando eu publiquei o meu primeiro livro, né, que por alguns momentos a gente acha que não vai nem conseguir, né, pela dificuldade, as barreiras que a gente encontra. Que legal, Maria do Carmo. Entrou aqui a Luciana Malon, seja bem-vinda. Luciana Malon, se não me engano, é escritora também, seja bem-vinda. Glória, Ah, obrigada. bom. Uhum. Sim, Estamos chegando na reta final da nossa live. Eu ainda tenho uma pergunta para você, mas então acho que cada um. posso falar agora? Vou concluir. Oi? Oi, Maria do Carmo? O Oi, que foi que você falou que eu não pode falar. entendi? Não, você Oi? vai concluir ou porque eu tenho uma apresentação aqui ainda para fazer? Ah, fica à Não tem vontade, pode fazer a sua ainda? apresentação. Pode fazer a sua apresentação. Ah, é porque, sim, é porque assim, né? Eu falei aqui da publicação do meu primeiro livro e logo em seguida, né, em 2019, não sei se você já ouviu falar, e vocês que estão aí prestigiando a live, um escritor e artista italiano, né, que ele trabalha com esculturas, chamado Giuliano Ottaviani, ele lançou, né, aqui na Bahia, essa coletânea. E aí uma amiga, né, enviou para mim a divulgação, disse, participe, é uma antologia. Era uma antologia Hum, e também um concurso, né? E aí, para minha surpresa, a poesia que eu enviei ficou em primeiro lugar, né? Nessa antologia. que legal. Eu Parabéns. recebi o livro, o certificado e uma estátua, né? De prêmio pela
classificação em primeiro lugar. Na verdade, eu não escrevi com esse interesse, nem esperava, né? Mas aí aconteceu, a gente abraça, né? E eu vou ler também essa poesia aqui para vocês. Foi em 2019. É também em relação à questão da negritude. Ela é intitulada Afromemórias. Emergi das profundezas do Lago Vitória. As raízes do baobá sustentaram a minha história. Os meus ancestrais resgataram a minha memória. A tribo, meu território, ressalta a minha trajetória. Sou afrodescendente, dos quilombos remanescente. Não renego a minha gente. Dói em minha alma a escravidão que a vida de tantos irmãos fez deplorar. Os senhores contemporâneos ainda querem me acorrentar. Liberdade é o meu lema. Tenho que gritar. Sou humana, sou negra, sou filha da mãe África. E em seus braços, eternamente, deixo-me por ela embalar. Que lindo, Maria do Carmo. Lindo, lindo, viu? Obrigada. Parabéns, que lindo. A Seja Poetisa escreveu aqui boa noite e ela falou que tirou o segundo lugar no concurso do Juliano Otaviano também. Parabéns. Aí, tá vendo? Que bom reencontrar, né? Os companheiros poetas. Que bacana. E assim, que bacana, Maria do Carmo. Lindo, viu? Eu continuo participando de antologias que eu acho assim uma importância muito grande, né? Independente de você ficar em classificação em primeiro, segundo e terceiro lugar, mas assim, pelo fato, né, dessas antologias reunir escritores, e esses escritores publicam, mas não apenas publicam, né? Eles se fortalecem uns com os outros. Eu tenho como grande exemplo a Marta Cortesão, né? Que ela e a Patrícia Cacau, que elas se debruçam sobre essas antologias. E não é apenas um livro, né, que lançou a antologia, entregou o livro, tchau, muito obrigado, não. Elas dão suporte aos escritores, né, fazem lives, divulgam, publicam, incentivam, e isso é muito bom. E eu participo também de outras, constantemente, né, de outras antologias. Eu acho assim um canal, né, uma ponte importantíssima para a divulgação dos trabalhos, né, para essa solidariedade literária, né? Porque um vai lendo o trabalho do outro, vai conhecendo o outro, né? Vai entrando em contato, vai divulgando. Isso é muito bom, muito fortalecedor. É mesmo, Maria do Carmo. A Edna aqui dando parabéns para você, viu? A Edna, que é baiana também. Parabéns, Maria do Carmo. É isso mesmo. É muito legal participar dessas coletâneas, como o caso das Douradas, tem toda essa troca. Como você bem disse, não é só o livro. A Cacau e a Marta dão suporte, fazem live, trocam informações, é uma troca de energia maravilhosa, é muito legal. Eu falo isso com muita segurança, porque eu acompanho em Dourados desde o começo, é fantástico, eu me emociono com as histórias. É muito gratificante. Eu aprendo muito com vocês nas Douradas. Vou falar em Luaradas, né, em antologias, eu quero colocar aqui também para vocês, Sidney, que estão acompanhando, que uma coisa que me emocionou muito, né, é a Marta Cortesão, né, que para mim ela é uma madrinha literária, viu? Porque, né, como eu lhe falei, ela não só publica antologia, organiza, mas ela, né, incentiva, ela divulga, né, ela fortalece os escritores que participam dessas antologias. E para minha surpresa e minha emoção, ela fez, né, a análise crítica literária, né, desse livro aqui. E eu não sei nem se o termo é esse, né, porque eu não sou da área de linguagem, mas acho que é isso, né, análise crítica literária. E ela comparou essas produções, que eu guardo com muito carinho, me emocionei quando ela me enviou, com as produções de Quarto de Despejo, né, de Carolina Maria de Jesus. Ela colocou as semelhanças, né, citou tudo, e assim, né, para mim foi assim, muito engrandecedor, muito emocionante, né, ela fazer
esse estudo, essa análise, enviar para mim, né? Ela publicou, né, nas redes sociais dela, no canal Feminário Conexões, em revistas onde ela participa, né, como colunista. E, assim, isso é muito bom para a gente, né? Muito gratificante. Ah, muito legal, muito legal. A Marta é fantástica, assim. Ela também é madrinha aqui do Essas Mulheres, que foi a primeira convidada aqui no Essas Mulheres. Tem um carinho muito grande pela Marta Cortesão, grande poeta. Aliás, já está com o livro dela na pré-venda, o novo livro dela de poesias, né? O Meu Silêncio Toca a Tua Orelha. Se eu não errei o nome, se alguém tiver não Lambe tua orelha. me corrige. Toca a Tua Orelha Meu silêncio, lambe tua orelha. Ah, isso. O Meu Silêncio, lambe a tua orelha. Isso. Obrigado, Maria do Carmo. É isso. Está em pré-venda. Está no finalzinho do período de pré-venda. Prestiginho, porque a Marta é uma ótima escritora, além de ser uma pessoa fantástica. Quem também está com um livro novo, que é uma enluarada também, é a Flávia Ferrari. Tudo é Ficção. A gente também se encontra sempre nas lives, né? A Flávia também tem uma produção muito bacana. Outra enluarada que está com um livro novo também é a Heloísa Aragão, recentemente enluarada, está com um livro Espada de Ançã, Grito de Mulher. Livro de poesia também. Acompanhe, que essas mulheres são fantásticas. Assim. A Edna aqui deu parabéns para você, Maria do Carmo. Obrigada. A Seja Poetisa também deu parabéns para você pelo primeiro lugar. A nossa querida Reira também deu parabéns. Parabéns, Carminha. E a Edna falou aqui, a Marta é a mulher da língua que lambe o silêncio. Ah, gostei, Edna, isso mesmo. Grande Marta Cortez. É isso mesmo. Bom, deixa eu dar uns recadinhos antes de fazer a última pergunta para você, uma pergunta que já está fazendo sucesso aqui nas lives, e já vou te fazer essa pergunta. Eu só quero falar o seguinte, eu já falei, conversou enquanto você estava tentando entrar, falei das mulheres que estão à frente de editoras, para o pessoal acompanhar, então, só reforçando, acompanhe lá o Voz de Mulher com a Thelma Ventura, a Sara Bate com a Vânia Clares, a editora Fêmea com a Sandra Mara, trabalho maravilhoso. Sandra Regina, perdão, trabalho maravilhoso. Também tem a Luísa Novaes com o Literabooks, a Tereza Mota com Livros Livres. São mulheres da frente de editoras, então procure conhecer. Conheçam também a Luaradas, conheçam também o coletivo Luaradas, baixe os e-books lá de graça, só entrar no perfil dos e-books aqui do Instagram, que tem um link para você baixar os vale a pena. Trabalho fantástico. Já falei bastante no começo da live. Procure conhecer o trabalho da Silvia Schmidt, faz o trabalho ali no Calevaria Mulherio. A Carol Tomás faz um trabalho com o programa dela aqui na internet, na voz dela. Tem mulheres fantásticas, um trabalho maravilhoso aqui na internet. Viu? Acompanha a Adriana Mairink, Portugal com a Editora Infinita. Tem aqui a Lenita Fernandes, aqui, catarinense, com a Editora Infinita, também faz um trabalho maravilhoso. Você acompanha essas mulheres que são fantásticas, viu? Não deixe de acompanhar. Também tem o blog Feminário Conexões, não deixe de acompanhar, viu? É fantástico. Bom, na próxima semana... Passei por lá. Acompanhe. Na próxima semana tinha uma live marcada, mas a minha convidada me passou mensagem à tarde que ela está com problema de saúde. Ela é daqui, da capital catarinense, e nós estamos vivendo aqui um período de muita dengue, um surto de dengue complicado, ela pegou dengue, está até hospitalizada, as boas energias para ela. Então, essa live, a gente vai remarcar, fazer uma nova live. Eu estou tentando ver se eu consigo fechar uma live para a próxima terça-feira, mas por enquanto não tem live na terça-feira. Na outra semana não vai ter live mesmo, porque eu vou ter que estar ausente, porque eu vou ter que fazer um procedimento médico, um exame que exige que eu esteja internado. Então, da semana, dia 9 de maio, não vai ter live. Da semana que vem eu ver se eu consigo fechar essa live que está em aberto, tá bom? Mas, a partir de 16, a gente continua normal com as lives aqui. Quero lembrar que essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, aqui no perfil. Vai ficar também a partir do dia 10, quinta-feira, 10 da manhã, lá no canal YouTube do Blog Tabacaria Essas Mulheres. Acompanhem, é um canal que a gente está abrindo. Logo vai ter material novo lá, inédito. Canal lá no YouTube. Blog Tabacaria Essas Mulheres, tá bom? Eu não sei se você quiser, eu posso te mandar essa live para você baixar aí no seu perfil do Instagram, viu, Sim. Maria do Carmo? Sim, com certeza. E é isso, eu quero agradecer vocês aqui pela presença. Foi uma noite super agradável. Eu quero fazer uma última pergunta para a Maria do Carmo.
que a pergunta é a seguinte: você, Maria do Carmo, é uma poeta fantástica, professora, com esse trabalho lindo de incentivo à leitura, não só escrevendo, com esse trabalho que você faz com os seus alunos, esse trabalho bonito, social, que você faz com a poesia, como você fala, é um grito. Gostei muito da sua frase, um grito. É importante isso para a gente. Eu queria, eu queria que você se imaginasse um quarto com um espelho, você se olhando, olhando toda essa sua história maravilhosa. Que mensagem você deixaria com um batom nesse espelho para a gente? Pode ser uma poesia, pode ser só uma frase, uma declaração. O que você deixaria escrito aqui para nós de mensagem nesse espelho, com um batom? Persistência e resistência. Ah, que legal, Maria do Carmo. Porque, né, Que o que legal. sustenta a gente, com essas duas palavras mesmo, né, elas refletem a minha trajetória, né, de leitora, de escritora, de professora também, né, porque diante dos desafios que a gente enfrenta, né, no dia a dia, na nossa trajetória mesmo de vida, se a gente não tiver persistência, não resistir mesmo, a gente desiste, né? A gente diz, não vou escrever aqui, mas não vou publicar, não, é muita dificuldade, né? É muito caro, as pessoas não valorizam. Então, todas as situações da vida exigem da gente, né? Persistência e resistência, sempre. Amém, Maria do Carmo. Adorei, adorei. Com batom vermelho ou você gosta de outra cor de batom? O vermelho em determinadas ocasiões, né? Mas no dia a dia. Tá bom. Persistência e resistência. Adorei, Maria do Carmo. Que legal. Maria do Carmo, eu quero agradecer você pela participação. Adorei, amei conversar com você. Aprendi muito com você, ouvindo suas histórias, suas experiências. Obrigada. Foi demais, Ju. Quero agradecer a todo mundo que está aqui presente mais uma vez. Sigam a Maria do Carmo. Foi a Maria do Carmo, que ela é fantástica. Te agradecer pelo convite, pela confiança, né? E agradecer também a todos que estão acompanhando, que estão colocando suas mensagens, né? Que estão aí, que estão persistindo e resistindo, né? Apesar do vai e vem da internet, mas é muito gratificante estar aqui, né? E podem solicitar, fazer solicitação, né? Pelo Face, que eu utilizo mais, o Instagram também, apesar de usar pouco, mas podem me seguir. E não esqueçam também, né, de acessar o Tribuna do Recôncavo, né? E essa live sobre a qual eu falei, Tribuna On, ela é feita, né, nos 3 canais, né? Pelo Face, transmitida pelo Instagram e pelo YouTube. Vocês também podem se inscrever no canal. Muito obrigada, um abração fraterno, literário e baiano para todos vocês. Que legal, adorei esse abraço fraterno, literário baiano. Que delícia, que delícia, que delícia. Tem uma baiana daquela... Você gosta lá do... Como é que a gente fala? Vatapá? Isso, caruru. Você gosta? Oh, demais. Comida baiana, acarajé. 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 Essa é uma baiana típica mesmo. Acarajé combina com vinho, viu? Que bom. Um vinho para brindar você, viu, Maria do Carmo? Obrigado pela presença. Brindar a nossa homenageada do dia, a Maria Conga, e a todos que estiveram aqui presentes. A Cacau escreveu aqui o perfil certinho em Douradas 2022. É isso, obrigado a todos. Até a próxima live. Foi um prazer estar aqui com vocês. Gratidão. Um prazer te ouvir, Maria do Carmo. Obrigado por tudo, viu? Obrigada também. Um beijo para todo mundo. Tchau, até a próxima live. Tchau. Tchau, obrigada.